E agora a gente fala de cultura, de livros, de Feira do Livro, a quarta Feira do Livro do Totem, daqui de Cachoeira do Sul, que tem como patrona Miriam Ritzel. Ela que dispensa apresentações. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao NT Sul. Boa tarde, Darcy. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, a Miriam dispensa apresentações porque você já conhece ela do Minha Cidade, a nossa comentarista oficial aqui, que fala das histórias de Cachoeira do Sul com toda a propriedade de uma pesquisadora de mais de 30 anos, não é mesmo, Miriam? Sim, muito tempo trabalhando com a história de Cachoeira do Sul. Então, quem trabalha com a história e com a pesquisa e tem esse propósito, né, de difundir, tem que divulgar sempre da melhor forma que pode e de diferentes formas, né? E a NT Sul me proporciona também este canal maravilhoso para, através do Minha Cidade, contar para os telespectadores um pouco dessa nossa história que é tão rica, né, Darcy? Com certeza, com certeza. Miriam também é uma defensora ferrenha da preservação do patrimônio histórico de Cachoeira do Sul, né, Miriam? Sim, porque o patrimônio histórico é aquilo que a gente tem das gerações que nos antecederam, que mostra a força do trabalho dessas pessoas, que mostra a força da história, não é? Que elas viveram, que elas construíram para nós. E nós, como uma geração do presente, temos a obrigação de legar para o futuro as marcas desse nosso passado tão rico, tão forte, não é? Tão pujante, tão importante para a história do Rio Grande do Sul. Então, por isso a gente luta pela preservação, porque isso também é a nossa identidade, não é, Darcy? Claro, com certeza. Miriam, eu noto, até antes da gente entrar na questão da Feira do Livro, falando ainda de patrimônio histórico, eu noto que quando a gente posta nas redes sociais o Minha Cidade, há apaixonados por aquilo, por Cachoeira do Sul, pela preservação, mas há aqueles também que acham que o apego ao passado, entre aspas, né, seria um retrocesso, seria não avançar, não ter a prosperidade que a cidade precisa. E eu queria a tua opinião sobre isso, porque geralmente você grava em externas, a gente não se vê pessoalmente, e eu gostaria de te fazer essa pergunta. É um retrocesso a gente preservar um prédio público, por exemplo, um prédio histórico? Ele está tomando lugar de indústrias, de grandes empresas, de prosperidade da cidade? Não, porque o passado, ele pode muito bem conviver com o presente e ter uma projeção para o futuro, porque justamente ele é a base, não é? O passado mostra toda a experiência que se teve até se chegar neste momento presente. Então, nós não podemos apagar este passado, porque um povo sem memória, um povo sem tradição, é um povo que não tem cultura, é um povo que não tem identidade. Então, é preciso que essa identidade seja reforçada por esses elementos que são elementos fortes da nossa tradição cultural. Então, o contraditório existe, a sociedade é plural, existem as opiniões diferentes desta, obviamente, elas têm que ser respeitadas. Só que a gente tem que entender a cidade e a gente tem que entender o nosso patrimônio e a nossa cultura como algo que pertence a todos, não é? E que de alguma forma interfere na vida de todos. Esses que não concordam com a preservação do patrimônio, muitas vezes são aqueles que apreciam noutras cidades e até em outros países os bens da cultura alheia. Então, por que não valorizar os bens que são da nossa cultura, que são a nossa marca? Não é? A preservação do patrimônio histórico não precisa ser excludente, ela não exclui uma prosperidade. Perfeito, né? Ela não é excludente. As marcas do tempo, e elas existem em todos os períodos, em todas as décadas, elas têm que ficar de alguma forma marcadas. Obviamente que nós não podemos preservar tudo do passado, porque as marcas das outras épocas também precisam ficar na cidade, porque elas também podem ser representativas de períodos interessantes da nossa história, do nosso desenvolvimento, das nossas experiências. Então, obviamente, tem que haver um consenso no convívio do passado com o presente. Mas eliminar o passado, nós eliminamos uma pessoa da nossa família porque ela está velha? Não. Nós temos que nos apropriar daquilo que ela nos passa de experiência, daquilo que ela nos passa das vivências que ela teve. Porque isso vai nos enriquecer, isso vai nos fortalecer para seguir em frente. Então, uma cidade também, de uma certa forma, não é, tem nos seus prédios, nos seus monumentos, nos seus espaços, essa representação do passado como uma experiência que precisa ser levada adiante. Miriam, especificamente sobre as pedras da Rua Moron.
a grande polêmica da vez, que com o fechamento da ponte do Fandango, Sim. ali o atracadouro ficaria por ali. E aí, as pessoas acham um absurdo preservar pedras, como assim? Por favor, eu gostaria da tua opinião como historiadora. Na verdade, aquelas pedras ali, elas representam, num momento histórico muito importante de Cachoeira, de um grande desenvolvimento, que foi lá em meados do século XIX, elas representam um dos grandes esforços que a cidade fez na época para transformar o rio numa via navegável, para permitir que barcos, que navegações, que conduzissem pessoas, que conduzissem mercadorias, e Cachoeira estava num processo de desenvolvimento econômico bem forte em meados do século XIX, aquilo ali foi um movimento, foi uma obra que fez com que a cidade se desenvolvesse a partir do rio. Então, aquelas pedras estão ali desde 1856. Não é? De uma certa forma, elas se preservaram sozinhas, porque a cidade não voltou o olhar para aquele espaço, porque o porto depois deixou de funcionar, não é? Hoje nós não temos uma franca navegação no Jacuí, e elas ficaram preservadas muito pelo esquecimento. Não é? Claro. Hoje a gente tem consciência do valor histórico que elas têm para mostrar essa grande obra, que foi uma grande obra naquela época. Mais ou menos eu compararia aquela rampa de embarque e desembarque do porto como a obra depois da Ponte do Fandango, que permitiu que o cachoeirense transpusesse o rio Jacuí por meio de uma ponte. Aliás, esse foi um dos fatores que fez com que a navegação também decaísse, não é? A presença da ponte. Foi outro momento histórico também muito importante. Então, a preservação daquelas pedras, ela é significativa no sentido de que ela mostra o quanto a cidade também se desenvolveu a partir da construção daquela rampa. Acho importante que elas sejam conservadas também como manifestação de uma técnica arquitetônica que hoje pode parecer ultrapassada, e de fato é, mas que mostrou um esforço sobre-humano dos empreiteiros e das pessoas que construíram aquilo lá em 1856. Elas não têm uma proteção legal, Darcy. Elas não são tombadas. Elas não são inventariadas e nem tombadas como patrimônio histórico do município. Como eu te disse, elas estão ali preservadas muito pelo esquecimento ou pelo desconhecimento da sua história. Tá, então para ela estar dentro de uma proteção legal, elas deveriam ser inventariadas ou tombadas pelo patrimônio. Exatamente. Elas não têm essa proteção. Mas nós podemos dizer que elas são patrimônio? Elas são patrimônio. Tá. Porque nem todos os patrimônios, e muitos podem ser reconhecidos em diferentes momentos, muitas vezes eles não têm essa proteção legal. Tá. O próprio inventário que foi feito em 1989, que elencava 123 bens de valor histórico-cultural, até hoje ele não é uma legalização, não tem uma lei que legitime o inventário, embora a gente sabe que nas instâncias federais, através da Constituição Federal e das leis nacionais de proteção ao patrimônio, ele tem um valor, ele tem uma importância e ele deve ser respeitado. Mas não existe uma lei municipal que legalize, que diga que qualquer ação voltada para isso pode ser passível de alguma punição, embora seja em razão da legislação nacional. Então, as pedras, elas não têm essa formalização como inventariadas ou tombadas, mas elas têm esse olhar daqueles que se preocupam com a preservação do patrimônio. E, de uma certa forma, a cidade também entende que elas são importantes e que elas devem ser preservadas, se percebe isso em razão muito da discussão que tomou a cidade, quando houve a necessidade de fazer esse atracadouro para a balsa. A gente entende a necessidade, a gente entende a importância da obra da Ponte do Fandango e que é preciso permitir a circulação dos automóveis, dos ônibus, dos caminhões nessa travessia do rio impossibilitada agora pela obra da ponte. Mas a gente pede a atenção, o cuidado e o carinho para que essas pedras sigam contando a sua história, protegidas ou não.
nós não podemos esquecer dessa história e nem esquecer que elas estão ali, sob pena de, no futuro, nos sentirmos culpados de não termos tomado alguma atitude que as protegesse. E tomando alguns cuidados, né, a empresa da balsa dá para Com conciliar certeza, aí eu a acredito, preservação. nós temos em Cachoeira pessoas assim completamente abalizadas, não é, na área da engenharia, da arquitetura, da logística, que com certeza poderão orientar, não é, o prestador do serviço da balsa, para que ele faça, enquanto for necessário fazer o atracadouro ali, que ele faça tomando os cuidados necessários para a preservação das pedras. Elas estão ali desde 1856, praticamente intactas, fortes, muito bem assentadas naquele local, isso eu tenho certeza que são, senão não teriam sobrevivido, se é que se pode usar esse termo sobrevivido, mas não estariam aqui para nos contar esta história tanto tempo depois. É verdade. Bom, Miriam, eu fugi totalmente do assunto, que era da Feira do Livro, mas eu gostaria de realmente ter aproveitado aqui a tua vinda para que a gente pudesse desmistificar e esclarecer alguns assuntos aí tão importantes que foram pauta do NT Sul durante esta semana. Sim. E nas redes sociais, sempre que a gente coloca, cria algum burburinho nas redes sociais. Então, assim, vamos à Feira do Livro do Totem. Bom, você tem um encontro hoje com o pessoal às 2h30. Às 2h30 da tarde, pouquinho. com os alunos do 4º ano do ensino fundamental, para fazer um bate-papo sobre a história de Cachoeira do Sul. Não é? Eles estão justamente, esses alunos, naquele período em que eles, da escola, em que eles debatem o município, a história do município. Então, eu irei até lá para contribuir, não é? Fazendo parte da programação da 4ª Feira do Livro do Totem, para contribuir com esses alunos no sentido de levá-los a conhecer um pouco mais dos aspectos dessa rica história de Cachoeira do Sul, não é? Para que eles também, Darcy, o que eu acho importante, discussões como essa que tivemos agora a respeito da preservação do patrimônio, a respeito da importância desse diálogo entre o passado, o presente e o futuro, isso a gente só pode ter a partir do conhecimento da história. Então, ninguém ama, eu gosto de dizer isso, aquilo que não conhece. Que não conhece, exatamente. Então, quanto mais nós difundirmos esta história, quanto mais nós contarmos essa riqueza que nós temos, mais as pessoas vão entender por que que a gente luta pela preservação do patrimônio, por que que a gente defende as casas velhas, como as pessoas popularmente se referem, não é? A tantos casarões que nós temos aqui com valor histórico e arquitetônico. Então, o meu papel é esse, eu me propus a este papel na minha vida profissional e sou muito grata ao município de Cachoeira do Sul que me permite trabalhar com isso, de difundir, de divulgar, de fazer com que as pessoas conheçam essa história para entender esse mecanismo todo de proteção, de valorização dos nossos espaços urbanos, dos nossos vultos históricos, das instituições culturais que nós temos e que preservam a história. E eu sou muito grata ao Colégio Totem por ter me escolhido como patrona desta 4ª edição da sua feira, também com esse olhar, porque se tu observares a programação da 4ª Feira do Livro, o viés é o foco na história do Rio Grande do Sul, na cultura do Rio Grande do Sul, nessa herança cultural que cada município tem, não é? E que forma esse grande caldo da cultura que é o Rio Grande do Sul. Então, é um prazer para mim, é uma honra ser a patrona da 4ª Feira do Livro e poder colaborar para difundir, não é, o conhecimento dessa nossa história. E a Feira do Livro, a 4ª Feira do Livro do Totem começou ontem, né, ontem de manhã e se encerra hoje. Isso. Depois da tua conversa também tem o Thomas Machado, né, convidado aí, um gurizinho que está se despontando aí em relação à cultura gaúcha. É um gurizinho pequeno ainda, eu acho que ele não tem 10 anos ou está próximo dos 10 anos. 9 anos, está aqui dizendo, 9 anos. E ele já desponta pelo estado e fora do estado, não é? Levando a música e a cultura do Rio Grande do Sul. E ele é muito gracioso porque ele sempre se apresenta piochado. E é um menino que já está lançando um livro. Filhos do Rio Grande. Esse é gaúcho. Exatamente. E vai inclusive autografar
para o livro dele, vai ter um bate-papo com os alunos do Colégio Totem, contar um pouco da experiência dele já com essa idade, a experiência artística dele, não é? Então, realmente vai ser um fechamento com chave de ouro dessa edição da Feira do Livro. Todos os eventos vão ser lá no Totem mesmo? Sim, lá no colégio. É aberto à comunidade? Alguns eventos são abertos à comunidade. O teu especial é só com os alunos? Só com os alunos. Tá. Hoje é só com os alunos do quarto ano. E alguns já que constaram da programação, como hoje pela manhã, não é? Teve um encontro sobre o Partenon Literário, que é uma instituição cultural do Rio Grande do Sul, que esse ano completou 150 anos. Então, esse foi um evento aberto à comunidade, mas a Feira do Livro, ela, apesar de ser aberta à comunidade, ela é para abastecimento interno da comunidade escolar, para permitir, não é, que os alunos, que os professores, que os pais interajam, convivam com os livros, com a literatura e tenham momentos assim para fruir, não é? Momentos de fruição da cultura que está contida nos livros e com foco especial, não é, esse ano, na cultura do Rio Grande do Sul. Tá certo. Então, 2h30, o teu bate-papo com os alunos lá no Totem e, assim, o momento cultural com o Thomas Machado é sobre o livro dele, Filhos do Rio Grande, a sessão de autógrafos também é no auditório lá do Totem, do Colégio Totem, aqui de Cachoeira do Sul. Aqui, aberto ao público? Sim. Essa sessão de autógrafos, a apresentação dele? Sim. Tá ótimo. Eu gostaria de te agradecer e te parabenizar. Eu acho que foi muito feliz a escolha do Totem, pelo teu conhecimento, por toda a tua bagagem, a tua pesquisa, a tua luta pela preservação do patrimônio histórico de Cachoeira do Sul. Eu sou tua fã, viu? Parabéns. Muito obrigada, Darcy. Obrigada também pela colaboração que você traz aqui aos nossos telespectadores através do Minha Cidade. Você vem enriquecer aqui. Eu que cheguei de fora, né? Vim de fora e tive tanto contato com a cultura gaúcha, com a preservação de Cachoeira do Sul, através do quadro Minha Cidade, que me ensinou demais sobre a terra que eu adotei. Que bom, e a gente fica muito feliz, eu especialmente, porque a proposta justamente é essa, né? Fazer com que o Minha Cidade divulgue essas potencialidades que nós temos. São tantas, não é? E fico muito feliz de saber que colabora um pouco para que tu tenhas esse amor pela nossa Cachoeira do Sul, que é realmente uma cidade que luta muito para preservar a sua memória, que é a identidade da gente, não é? Porque se nós perdermos a memória, a gente perde a identidade, nós ficamos iguais, todos iguais, e não é isso. As pessoas são diferentes, as cidades são diferentes, não é? As paisagens são outras, e as histórias também são outras, mas tudo forma, não é, esse caldo que eu digo cultural, que nos diferencia, mas ao mesmo tempo nos aproxima e nos torna irmanados numa identidade comum. É verdade. Obrigada. Eu que agradeço. Fica um pouquinho comigo aqui, que eu vou chamar agora a previsão do tempo. Vamos saber como é que fica o tempo neste fim de semana aqui em Cachoeira do Sul e em todo o estado gaúcho.